Deus continua abençoando meus preciosos irmãos. Tenha aí uma boa tarde com o Senhor Jesus Cristo e que a graça de Deus nunca te desampare, mas sempre te mande, te sustenta onde você for, seu trabalho, sua família, a sua fé, e sempre seja mantida pela graça de Deus, e a sua saúde, que ela seja acrescentada se você está doente, está enfermo, que o Senhor Jesus Cristo te cura, te liberta e traga você de volta ao seu posto de dever, de mãe, de pai, de filho, de empregado, patrão, que como Jesus tirou Pedro do naufrágio e trouxe Pedro de volta ao barco, que Deus tira cada um de nós de dúvida, de naufrágio da vida e traga nós de volta ao nosso posto de dever. Traga nós de volta ao barco. Esse é o trabalho que Jesus fez com Pedro. E eu queria falar um pouco pela graça de Deus, dando graça, porque tudo é pela graça, falar um pouco sobre o José. O José, não o José, o esposo de Maria. O José, filho de Jacó. Aquele que foi vendido pelos seus irmãos aos ismaelitas, e este vendeu José lá no Egito por Potifar. Potifar era um oficial de Faraó, e ele comprou José. Então, o que eu queria falar é sobre esse rapaz chamado José. Ele tinha apenas 17 anos de idade. Era um menino, 17 anos. Como eles era filho da mulher amada de Jacó, que era a Raquel, ele era filho dela. Não sei se é a Raquel ou a Rebeca aqui agora, que eu me confundo as duas. E então o Jacó gerou 2 filhos com ela. E gerou José e gerou Benjamim. Esses 2 filhos foi chamado filho da mulher amada. A Leia, ela foi dada a Jacó, enquanto que a Raquel, Jacó trabalhou 14 anos para ter ela como esposa. Ali mostra 2 igrejas, né? Porque mulher na Bíblia é igreja. A Leia aponta para a igreja gentia, que somos nós. A Raquel aponta para Israel, que morreu no dar à luz Benjamim, que é os 144 mil. Quando os 144 mil surgir, que vai acontecer isso no 3 anos e meio de tribulação, sob o comando de Moisés e Elias, que os 2 estarão na terra, para fechar as 70 semanas de Daniel, que falta 3 anos e meio para terminar as 70 semanas, e os 2 vai vir para fechar a semana, e nesse 3 anos e meio, ele tira os 144 mil de Jacó para Israel, terá uma transformação. Como Jacó foi transformado para Israel no vale de Jaboque, no tempo de luta ele com Deus. Então, no tempo da luta aqui nos 3 anos e meio, então terá uma transformação de Jacó para Israel. E só 144 mil vai receber essa transformação de Jacó, que eles são hoje, para Israel. E esse filho dele, José,
por ele ser o filho da mulher que ele trabalhou 14 anos para ela, apontando para Israel, que José aponta para Jesus. O Benjamim aponta para 144 mil. Você vê que no milênio está Jesus e está os 144 mil. Mostrando isso José e Benjamim. José e Benjamim. Jesus e os 144 mil. E os outros 10 irmãos apontam para Israel, a alma debaixo do altar, que vai lavrar a terra. Serão tratados lá como servos. Eles não vão ter o direito de morar dentro de Jerusalém, só 144 mil, porque eles vieram da mulher amada, a mulher que Jacó trabalhou por ela. Porque, na verdade, Deus trabalhou por Israel. O irmão Brana disse, Boaz remiu Noemi, e ele ganhou Ruth. A Ruth foi ganha. Boaz não remiu Ruth, porque Ruth não era parente dele. Ele remiu Noemi, e ele ganhou a Ruth. O irmão Brana, ele fala que a noiva de Cristo é ganha. Ela é um prêmio. Por Jesus vencer o Calvário, Jesus venceu o inferno, venceu a sepultura, venceu a morte, venceu os ares, venceu as enfermidades, venceu os portais, venceu a depressão. Por ele ser o grande conquistador, Deus deu para ele uma esposa. Então, Deus deu a sua filha para ele, que a esposa é como a filha de Deus, dado de presente para Jesus. Nós somos um presente. Como a Mical foi um presente. A Mical foi um presente. Davi matou 200 filisteus e ganhou Mical como presente dessa vitória. Aquisa também foi um presente para a Finiel. Quando a Finiel matou um povo ali no livro de Juízes, ele casou com a filha de Calebre, que é Aquisa, que naquele tempo, quando o rei ia dar sua filha para casar, o rapaz que casava com a sua filha, ele tinha que dar um dote para o pai dela. Ele tinha que dar algo para o pai dela. Aí ele casava com a filha dele, mas não casava de graça. Casava dando um dote. Então, quando ele não tinha um dote, ele tinha que ter uma conquista, uma grande vitória. E como prêmio, ele dava a filha. E não teve uma pessoa mais vitoriosa como o Senhor Jesus Cristo, que ele venceu um pacote de problema, né? Ele tirou todo o poder de Satanás, tirou tudo que Satanás tirou de Adão, Jesus tirou dele de novo, trouxe de volta, conquistou tudo que Adão perdeu. Então, Deus deu para ele uma esposa, ela é presente. E quando é presente, não pode vender, presente não pode vender. Presente não pode dar outro, não pode dar outro. Presente é uma coisa que tem sentimento, é acompanhado com sentimento e se torna uma recordação, um memorial. Então, a noiva de Cristo, cada vez que ele olha nela, ele lembra da sua vitória. Ela não deixa ele esquecer que ele é o herói. Ela não deixa ele esquecer que ele é um vencedor. Ela não deixa ele esquecer que ele é um conquistador.
porque ela está com ele, porque ele foi o vencedor. Ele foi o vencedor. Ele adquiriu ela através de lutas. Por isso que nós somos comprados com sangue de Deus. Não com ouro nem com prata, mas com sangue de Deus. Então, veja bem que José, eu estava falando de José. Aquele rapaz com 17 anos, ele se destacou dentro da sua casa, que era em tudo 11, porque eu creio que Benjamim não tinha nascido ainda, que era tudo 11, era 10 irmãos. Tinha Rubi, que era o primogênito, tinha Judá, que era o quarto filho, era Judá, e o mais velho era o Rubi. Esses são tudo filhos de Leia, né? Judá, o Rubi é filho de Leia. A Leia deu 7 filhos para Jacó. E deu uma filha, se eu não me engano, é 7, que ela deu. Mostrando já para 7 eras da igreja, né? Já falando das 7 eras da igreja. E uma igreja que é Diná. Uma igreja que é Diná, que foi violada pelo filho de Sig, que a igreja de Cristo foi violada também no concílio de Nicéia. No concílio de Nicéia, a igreja de Cristo foi violada. Foi violada ali no concílio. Tudo isso é tipo, tudo isso é quadro. A Bíblia não é um livro simples. Por isso que a Bíblia não foi dado um livro para o mundo. A Bíblia foi dado um livro para o cristão. E ela foi dado profeta para que o profeta ensinasse seu povo. O profeta Deus manda para ensinar seu povo. Se você não crê em profeta, é o seu direito. Você é livre para crer e não crer. Mas você não tem jeito de você ler a Bíblia sem profeta. Porque todo lugar que você lê a Bíblia é profeta que pregou. Todo lugar que você lê a Bíblia, você vai ler que tem um profeta. Você vai ler Êxodo, tem Moisés. Você vai ler Deuteronômio, tem Moisés. Você vai ler Ezequiel, tem Moisés. Tem Ezequiel. Então, a Bíblia é escrita por profeta. E se é escrita por profeta, tem que ser profeta para revelar. É bem claro. Se foi profeta usado para escrever, tem que ser profeta para revelar. Agora, o profeta escreve e o pastor revela. O pastor está no nível mais inferior do que o profeta. O pastor está no grau mais baixo. Como que ele vai entender o grau mais alto? Isso aí não precisa muitas coisas para ver. Também não precisa muita inteligência. Um grãozinho aí de mostarda aí, já dá para você entender a Bíblia, né? E ela é um quebra-cabeça, meu brother. A Bíblia é um quebra-cabeça. Você lê a Bíblia, você lê um versículo lá em Gênesis, você vai encontrar o versículo que dá continuação para ele lá em Apocalipse. Olha o outro versículo que dá continuação para um versículo de Gênesis. Está em Apocalipse. Porque aquele versículo está incompleto. E aí você lê o versículo, e o versículo está incompleto, e você fica com aquele versículo, falando naquele versículo, e ele não está completo. Ele se completa, porque Deus só dá em 2. 2 apóstolos para pregar, e 2 em 2. Deus, 2 Antigo Testamento para nós, o Novo, o Antigo e o Velho Testamento. Deus trabalha para nós dando em 2. É melhor 2 do que 1, como disse Salomão, que se um caiu, o outro levanta. Então Deus sempre dá 2. E todo assunto que você quer um esclarecimento da Bíblia, você quer que o assunto se complete, você tem que arrumar 2 ou 3 versículos. 2 ou 3 versículos para você ter clareza daquele assunto. Você tem que ter pelo menos 2, melhor 3. 3 é perfeição. Você poder...
Por isso que você vai encontrar, com o batismo em nome de Jesus Cristo, você vai encontrar ele, Atos 2,38, Atos 8,16, Atos 19,5. Pedro, Felipe e Paulo são 3 testemunhas que mostram que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. E você não acha nenhuma pessoa batizando no Pai, Filho e Espírito Santo da Bíblia. Está zerado. Você não acha uma pessoa batizando no Pai, Filho e Espírito Santo nos títulos. Está zerado. Não, a Bíblia não aprova, a Bíblia não apoia. Não apresenta pessoa nenhuma batizada dessa maneira. Está fora da Bíblia. Quem está batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo está fora da Bíblia. Não tem, ele não se encontra dentro da Bíblia. Ele não se encontra dentro da Bíblia. Então, você vê que aquele menino, o José, com 17 anos, o seu pai viu que ele, como Jacó era um profeta, era a graça, Jacó era a graça. Ele viu que aquele menino era diferente dos 10. Ele já separou ele dos 10. Não deixou ele trabalhar junto com os 10. Não deixou ele andar junto com os 10. Conservou ele em casa. Ele se estudou. Ele era estudado. Ele era um rapaz bem hábito, assim, em leitura. Senão, Potifar não ia arrematar ele para ser administrador da sua casa, para administrar a casa de um oficial, que era aquele lá do Egito, que ele foi arrematado por Potifar, para administrar a casa de Potifar, um oficial do Egito. Tinha que ter o grau de estudo. Tinha que ter. E a administração foi tão clara, foi tão prosperada, que Potifar liberou todas as coisas da sua casa na mão dele, entregou toda o fazer da casa sob o comando de José. Comprar, vender, pagar empregado, ajustar empregado, dar ordem para os empregados, era tudo José. Ele entregou tudo para José, menos a sua esposa, ele disse. Menos a sua esposa. Mas no demais, era todo sob o comando de José. Porque ele viu a habilidade de José. Porque ele viu a sinceridade de José. Não importa que ele chegou ali preso, acorrentado, amarrado. Porque ele chegou assim, levado pelos ismaelitas. Com os ismaelitas, eles andavam unidos com o midianita. Os midianitas, que vêm lá de Ló, junto com os ismaelitas, que era filho de Abraão com Agar, e eles se tornaram comerciantes. E eles andavam juntos. Então você vai ver que tem lugar que você fala, José foi vendido para os midianitas, José foi vendido para os ismaelitas. É porque eles andavam juntos. Ele é uma caravana que andava junto. Eles compravam ouro, vendiam ouro, eles compravam prata, vendia prata, eles compravam pessoa, vendia pessoas, ele era comerciante. Eles vendiam o que eles compravam, eles vendiam. E ele gostava de ir no Egito. O Egito era o povo mais rico que tinha na época. Então eles gostavam de levar essa mercadoria lá para o Egito. Levava roupa, pele de ovelha, todas essas coisas que você vê, que fazia tapete, que fazia cortina, roupa para usar, todas essas coisas, essa caravana levava para o Egito. E José se destacou na sua casa. Se destacou mais do que os seus irmãos. E José viu isso. E José, então, investiu nele. José investiu nele. Irmão, eu nem podia mais continuar a pregação se eu quisesse. Podia parar aqui mesmo. E eu creio que só nessa parte
quando você descobre algo importante, quando você descobre um dom, quando você descobre um talento, você investir nele. Você investir nele. É o que Jacó fez. Ele investiu em José. Ponhou uma túnica de 7 cores em José, sendo que os seus irmãos usavam roupa comum. Roupa de uma cor ou 2 cores. Mas José usava uma túnica de 7 cores, e a túnica de 7 cores, o irmão Brana diz que aponta para a aliança. Então ele fez uma aliança com seu filho José. E essas túnicas de 7 cores, na mensagem de discernimento de espírito, o irmão Brana disse que é a 7 eras da igreja. Então, as 7 eras da igreja era a vestimenta de José. E Jacó não deixou ele trabalhar junto com seus irmãos, mas colocou ele como mediador. Ele era o mediador entre Jacó e seus irmãos. Ele ia ver onde seus irmãos estavam e como estavam. E trazia para o pai a notícia como seus irmãos se encontravam, e levava do pai a notícia para seus irmãos. Ele passou a ser um correio, que levava e trazia. Isso daí não foi bom para os seus irmãos, porque os seus irmãos, já cedo que José só tinha 17 anos, eles eram mais velhos, eram até casados, eles já acharam uma parte de humilhação, que eles achavam que quem devia fazer aquele trabalho podia ser Rube, que era o primogênito, ou Judá, também, que era outro que se destacava muito, que era o 4º filho de Leia, o Judá, até mais tarde do encontro de Judá, encabeçando Israel, ganhando a primogenitura que pertencia a Rube. E Jesus nasceu da tribo de Judá, devia ser Judá, intermediário. Mas colocou José, mas porque José apontava para Jesus, que é o nosso intermediário. Que o apóstolo Paulo disse, só tem um mediador entre Deus e o homem. Não é Maria, nem é Santa Luzia, nem é Santo Antônio, nem é também Santa tal, Santo tal, Santo tal. Isso aí é arrumação do incrédulo. Quem faz isso são os pagãos. Paganismo, puro paganismo. Querer pôr a pessoa para interceder entre ele e Deus. Deus não precisa de ajuda nossa, nem de ajuda de barro, nem de ajuda de ouro, nem de prata. Ele é o Senhor de tudo isso. O mediador que arruma é Deus, ele arrumou Jesus. E não queira substituir Jesus por outro, porque Deus não aceita. Deus não aceita nada que você faz, a não ser através de Jesus Cristo. Deus não aceita nada que você faz através de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo disse em São João 15, sem mim nada podeis fazer. Se sem ele nada podeis fazer, ele já anulou toda a santuaiada. Ele anulou ali todo o santo nessa declaração dele. E eu sou a videira e vós ao ramo. Não tem 2 videiras. Eu sou a videira e vós ao ramo. E meu pai é o agricultor. E sem mim, nada podeis fazer. Nada. Então não existe mais nada fora de Jesus. Não adianta querer colocar aí, que Deus não vai aceitar. Não adianta. Não é querer arrumar atalho para chegar no céu. O céu não tem atalho, o céu tem caminho. E nós quer chegar por atalho. Atalho leva nós em beco sem saída, como disse Salomão. Há caminho para o homem que é bonito, mas o fim de seu fim é morte. Há caminho para o homem que é bonito, mas o seu fim é morte. É morte. Você vê aquela multidão carregando uma imagem de escultura. Que bonito, né? Aquela multidão chorando, carregando aquela imagem de escultura. Mas o seu fim é morte, porque é beco sem saída, não tem saída. O único caminho que tem entrada e tem saída é o Senhor Jesus Cristo. Porque ele foi muito claro.
Eu sou o caminho. E eu sou a verdade. E eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É claro. É mais claro do que o sol que sai aí. Muito claro. Só erra quem quer errar. Ou nasceu para errar, né? Tem pessoa que nasceu para errar. Porque o salmista diz que o ímpio foi criado para o dia da ira. O ímpio foi criado para o dia da ira, como o joio nasceu para ser queimado. O joio nasce para ser queimado. Então, seu fim é fornalha. Não tem outro lugar para ir, não ser cair dentro da fornalha. E aí fala de mim, fala de você, fala de nós. Nós nascemos, mas qual é que é o nosso fim? É celeiro ou fornalha? Porque nós temos um fim. O inferno ou o céu. Ou nós sobe ou nós desce. Nós sobe ou nós desce. Então, aí vai depender. Vai depender de mim? Vai depender de você? Não. Vai depender de antes da fundação do mundo. Se o seu anjo caiu lá na batalha que teve no céu, se o seu anjo quis batalhar contra Miguel, o seu anjo foi expulso. Se o seu anjo foi expulso, você não tem representante no céu. Você não tem anjo para representar você lá. Você vai lá ler Mateus 18, 10, está escrito: vede, não maltrata um desses meus pequeninhos, que é a noiva, que o seu anjo sempre vem na presença do meu Pai que está no céu. Então, como Sarafim de Isaías. Sarafim de Isaías foi lá buscar brasa e queimou lá de Isaías. Isaías tinha um serafim para interceder por ele. Agora, se o seu anjo caiu, você não tem representante no céu. O irmão Brana disse que Caifás não tinha representante no céu. Por isso que ele não conheceu Jesus como profeta. Porque o anjo de Caifás era caído. E era sacerdote de Israel. E o anjo dele era caído. O anjo dele batalhou contra Miguel. E a mulher samaritana, de São João 4, o anjo dela não era caído. O irmão Brana disse que o anjo dela não era caído. Por isso que ela reconheceu Jesus como profeta. Irmão, você não reconhece o irmão Brana como profeta? O problema não é você, não é por você. O problema está lá no seu anjo. O problema está longe. O problema está lá atrás. Vem vindo lá de trás, porque não há nada novo, disse Salomão. O que foi, volta a ser. Você fala, isso é novo. Já aconteceu no século passado. De você não crer no irmão Brana, já aconteceu lá no século passado, lá no seu anjo. Ele não creu. Ele batalhou lá no céu. Batalhou contra Deus. Se o seu anjo é caído, você não tem mais ligação no céu. Deus desligou. Expulsou seu anjo de lá. Como que seu anjo vai voltar lá apresentar você se ele não tem mais crédito lá? Ele foi cortado de lá por ser briguento, por lutar contra Miguel. Agora, se o seu anjo não caiu, você tem representante no céu que chega na presença de Deus e leva a sua causa a Deus. E traz a resposta de Deus para você. Aí você vai ler a mensagem do irmão Brana, a influência de um homem sobre o outro. O irmão Brana fala que o anjo de Deus entra na igreja e traga essa cura aqui para dentro da igreja. Traga a cura. Ô, irmão, quem foi buscar o filho pródigo no mangueirão? Foi o pai dele? Não. Foi a mãe dele? Não. Foi o irmão dele? Não. Quem foi buscar o filho pródigo lá no mangueirão? O irmão Brana disse, foi o anjo dele. Quem foi buscar Pedro no cárcere quando ele estava preso, correntado, e ele ia ser morto no outro dia, e falou, acorda, Pedro, põe seu manto, calça a sua sandália, e vamos embora. E o portão abriu automaticamente, de tal maneira que o guarda nem viu Pedro levantar, nem o portão abriu, o guarda não viu. Automaticamente o portão abriu, Pedro saiu. O irmão Brana disse, foi o anjo dele. Até que ele bateu na porta e uma menina falou, Pedro está batendo na porta. Os irmãos falaram, não, é o anjo de Pedro. Então eles criam que tinha anjo.
a pessoa tem seu anjo. É o anjo de Pedro que está batendo, porque Pedro está preso. Você não, é Pedro mesmo. Foram lá ver, era Pedro mesmo, porque tinha anjo dele. Senão, os irmãos, é os apóstolos que estavam falando isso. Então, se o seu anjo é cair, você vai fazer o quê, irmão? Você não vai crer no irmão Branham mesmo. Você não vai batizar em nome de Jesus Cristo mesmo, não. Você não vai lavar a ceia. Você não vai tomar ceia lavando o pé um do outro, não. Você não vai. Você não tem um anjo seu para trazer você essa influência do céu, para trazer você a resposta do céu. O céu está fechado para você. O céu está fechado para você. Estevão falou, eu vejo o céu aberto. E Jesus sentado à destra do Pai. Destra quer dizer autoridade, né? Destra não quer dizer destra que nem nós tem direita. Deus não tem direita. Destra quer dizer autoridade. Sentado quer dizer descansado, como Branham disse. Você tem que entender o que significa a palavra. Você vai com tudo na Bíblia, assim, lendo do jeito que está, você não vai complicar tudo. Porque a Bíblia é um livro de símbolo. Quando fala destra, quer dizer autoridade. Quando fala sentado, quer dizer descansado. Quando fala cauda, quer dizer mentira. Então você tem que ver o que significa aquilo. O que significa aquilo. Agora, o que eu vou terminar dizendo aqui. Jacó investiu em José. Ele investiu em José e deu para José o que José era capaz de ministrar, interceder. Era um rapaz de confiança, não trazia mentira para ele e dos seus irmãos, não levava mentira para os seus irmãos. O que era, o que não era, não era. Errado era errado, certo era certo. José investiu, Jacó investiu em José, porque viu que ele tinha talento para ser investido. Depois ele chega na casa de Potifar. Potifar também viu a mesma coisa que Jacó viu. Potifar também viu que aquele moço era um moço talentoso, um moço honesto, sincero, tanto que ele era sincero que a esposa de Potifar quis que ele possuísse ela numa maneira que todo mundo tinha saído de casa, os empregados. Ela deu fera para os empregados, deu descanso para o empregado naquele dia, para ficar sozinha com José. E ela falou para ele, meu marido está viajando, está só nós dois. Ele falou, não, está nós dois e Deus está junto. Deus está vendo o que nós estamos fazendo. Nunca estamos só. Nunca estamos só. Mas Deus sempre está de olho em nós, porque a Bíblia diz, Deus vigia o passo do justo. O olho de Deus está sobre cada um de nós e tudo que nós faz é registrado, porque tem o anjo escrivão que registra tudo que nós faz. Não tem nada oculto, não tem segredo. Tudo está em plena luz perante a face do Senhor Deus. Tudo é desnudado perante Deus. Não tem nada oculto. Mas Potifar teve a mesma visão de Jacó. Investiu em José, ao ponto de dar para ele a liderança de toda a casa. Ele foi preso por calúnia da mulher de Potifar. Ele foi preso. Embora que a história fala que Potifar sabia que sua esposa estava mentindo, que José não tinha feito aquilo, não. Mas como ela era a esposa do oficial, ele não podia ir contra a sua esposa em favor de José, porque ele era um escravo. E como escravo, ele não tinha crédito. E a sua esposa era do Egito, era esposa de Potifar, provavelmente era filha de algum grande ministro que tinha ali. Então, ele foi a favor da sua esposa contra José, mas ele sabia que José era inocente. Potifar sabia. Mas ele não tinha outra saída. Mas também ele sabia que José um dia ia ser livre da masmorra. Tanto é que ele não condenou José à morte, que podia condenar a morte, que tempo condenava a morte. Você não lembra do
padeiro que foi condenado à morte, José também podia ser condenado à morte. E ele não deixou condenar José à morte, porque ele sabia que um dia José ia sair dali, que José tinha talento. José era iluminado, ele era filho da promessa. José, o anjo de José não era caído. José tinha representante no céu. E quando ele saiu do cárcere, que ele foi sentado ao lado de Faraó como governante, Faraó também viu talento em José. Jacó viu, Potifar viu e Faraó viu. E todos três investiram em José. Jacó investiu, Potifar investiu nele, deu para ele posição de confiança, e Faraó também viu talento nele, só no olhar ele. Não precisou pôr ele no teste, não. Só José apresentar a Faraó. Em Faraó olhar em José, Faraó viu que aquele rapaz era um rapaz de talento que tinha capacidade de governar o seu país. Tinha capacidade de governar o seu país. Não importa que era estrangeiro, não importa que saiu do cárcere, não importa que ele era caluniado de homem que atacava mulher casada. Ele tinha toda essa fama dada pela mulher do Potifar. Faraó não olhou nada disso. Faraó só viu uma coisa: meu país precisa se salvar. Eu preciso salvar meu país. E esse rapaz é o homem certo. Ele viu que José era o homem certo. Ele viu que José tinha virtude. Ele viu que José tinha sinceridade, que José era capaz de salvar o povo dele sem trair ele. Porque sempre o braço direito, ele vira contra o seu senhor. Você não vê Satanás lá no céu? Sendo o braço direito de Deus virou contra Deus? Sempre o braço direito vira-se contra o seu senhor. José nunca virou contra Faraó, nunca criticou Faraó, nunca jogou o povo contra Faraó. Faraó falou para ele assim: tudo está nas tuas mãos, tudo está nas tuas mãos. Somente o trono que eu sou maior do que você, mas o resto todo está na sua mão. Potifar também falou: tudo está nas tuas mãos, só minha esposa que não está. Porque a esposa dele é o trono dele, né? Potifar, né? A esposa é o trono do marido. Então, só minha esposa. O Jacó deu todo na mão dele, tudo, você que comanda, você que vê como vai seu irmão, você que traz a notícia, você que dá a orientação, você que explica, você que conta as ovelhas, vê quanta ovelha tem, quanta ovelha dá para vender, qual é que é a ovelha que vai vender, qual é que é a ovelha que não vai vender, qual é que é a ovelha que você vai separar para criar, qual é que você não vai. Tudo isso era Jacó, era José. José era que comandava toda a finança, a venda, a compra. Não é só ir atrás dos seus irmãos, era ele que escolhia o pasto. Era ele que falava: vocês vão apanhar naquele pasto lá dessa ovelha mais gorda. Tanto é que quando ele foi procurar seus irmãos, ele estava em outro pasto. José foi procurar ele num pasto, ele estava no outro. E no pasto que José não tinha mandado ele ir. É aí que começou a dar o problema. Já tinha mudado de pasto para aborrecer José. Então, tanto Jacó, como Potifar, como Faraó, viram em José talento, viram em José poder, viram em José honestidade, sinceridade, e eles investiram em José. E Faraó fez certo, salvou seu país, salvou o mundo, encheu o celeiro de trigo, libertou eles das fomes por 7 anos, porque eles investiu no rapaz. Sabe o que acontece com nós, irmão? Nós não investe. Nós devíamos investir em Cristo. O nosso José é Jesus Cristo.
Nós devíamos investir em Cristo para Ele salvar nosso lar, salvar nosso casamento, salvar nossos filhos das drogas. Tem que ter investimento para depois ter salvação. Nós não investimos em Cristo, nós não damos um tostão para a obra, nós não compramos um microfone para ajudar a obra, nós não compramos nada, nós não doamos nada para a igreja, nós não investimos em Jesus. E se nós não investir, se Jacó, se Faraó não tivesse investido em José, José não salvava seu país. Ele tirou José do cárcere e colocou José no trono. E tirou a veste de José de preso, colocou veste de governante. Ele veio uma mudança na vida de José e colocou José no trono e falou, tudo é seu. E quando você sair, vai tocar uma trombeta. E todo mundo tem que dobrar o joelho perante ti. E fez mais essa ainda, mostrando que quando Cristo vier, todo joelho vai dobrar perante o Senhor Jesus Cristo. Investimento, irmão. Investe em Jesus. Investe em Jesus. Quer investir na sua casa, quer investir no seu carro, quer investir no seu sítio, investe, vai embora. Vamos ver se ele tem vida eterna para dar para você. Vamos ver se tem vida eterna para dar para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos para as perguntas da tarde. Começando com a pergunta do irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta: qual o significado simbólico da parábola do semeador? Olha, a parábola do semeador, que ele saiu a semear, se é essa de São Mateus 13. Não, ele fala aqui de Lucas 8. Lucas 8. Lucas 8, eu vou ver qual é que é. Lucas 8. Vamos ver se eu acho aqui com esse rótulo aqui. Lucas 11. Lucas 10. 8:4. Lucas 8:4. A luz aqui, ela me complica. O Lucas 8, verso 4. Já achei o Lucas 8:4. Vamos lá. Lucas 8:4. Vamos ver o que diz aqui. Lucas 8, verso 4, né? Lucas 8:4. Vamos ver. E ocorreu que uma grande multidão se reuniu e as pessoas de toda a cidade vieram ouvir Jesus. Foi quando ele lhe propôs a seguinte parábola. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho. Irmão Brana disse que é Martim Lutero, irmão. Essa aqui é a era de Martim Lutero. A semente que caiu na beira do caminho é a era luterana. Enquanto lançava, ela caiu na beira do caminho e foi, aqui diz a palavra, foi, deixa eu ver assim, e as aves do céu, né? E as aves do céu o devoraram. As aves do céu o devoraram. O irmão vai ver que não é a ave do inferno, não. É a ave do céu. Você vai ver que aí veio os religiosos, né? E tiraram tudo que Martim Lutero plantou. Porque Martim Lutero, o Martim Lutero ali em Apocalipse 14, aqueles 3 anjos especial, aquele anjo que tem um evangelho no meio do céu, que prega o evangelho no meio do céu, a toda a nação, toda a língua e povo, é Martim Lutero, irmão Brandi. Aqueles 3 anjos
Martim Lutero, João Reis e Irmão Branda. Os 3 anjos de Apocalipse 14. São os 3. E aqui Martim Lutero. E o que Martim Lutero semeou, as aves do céu comeram tudo. Devoraram o evangelho de Martim Lutero. Tanto que os luteranos hoje, as mulheradas andam, eu não sei como é que anda aquela mulherada. Mas andar como Martim Lutero ensinou, elas não andam, não. Porque Martim Lutero pregou o evangelho da fé. O justo vive por fé. O justo vive por fé. Foi o evangelho que ele pregou. Martim Lutero, ele trouxe para nós a Bíblia. Martim Lutero, Irmão Brando disse que ele falava, todos dão. Martim Lutero cria no batismo em nome de Jesus Cristo. Ele não batizou, mas ele cria no batismo em nome de Jesus Cristo. Martim Lutero foi um grande homem de Deus. Ele não cria que Deus era 3 pessoas. Martim Lutero não cria nisso. Mas comeram tudo que ele plantou. Tudo que Martim Lutero ensinou. Olha aqui, irmão. Você vai ler aqui o capítulo 8, né? E o verso 4. O 8, 4. Você vai ver que as aves do céu comem tudo que Martim Lutero plantou. Todo o ensinamento de Martim Lutero é varrido, eliminado. Depois, a outra parte, enquanto que o semeador semeou a outra parte, foi lançada e essa não teve raiz, cresceu, mas não teve raiz e secou. Essa é a segunda semeadura. E aí a segunda terra. A primeira beira de caminho. As aves do céu comeu. A segunda, as aves do céu não comeu. Mas não teve raiz e secou. Porque foi plantado no meio de pedra. Pedra, pessoa de coração duro. Que foi a era wesleyana. Que o João Wesley, que ele é inglês, ele foi o evangelista da porta aberta. Ele pregava não sei quantos sermão por dia, João Wesley. E o que ele pregou, secou também, que é o metodista. A igreja do metodista é a igreja do João Wesley. Secou. Vai lá, olha o metodista hoje. Olha a igreja do metodista hoje. Você, parece que o metodista nem batiza por imersão, batiza por expersão, jogando água na cabeça da pessoa que é na igreja católica. Olha o que eles fizeram com o ensinamento de João Wesley. O irmão Brando disse, se ele ressuscitasse e voltava à sua igreja hoje, eles iam ter decepção de ver a igreja que eles deixaram. De ver o que a igreja dele fez com o que ele ensinou. A terceira semente, que ela cai e cresce, mas ela não tem pedra. Não tem pedra, não tem dureza. O coração mole. A semente cai e cresce, mas é sufocada pelo espinho. E o espinho é dinheiro. Mambrana diz que espinho é dinheiro. Que muito, o pastor Paulo disse, muito nessa cobiça foi naufragado na fé. Foi naufragado na fé. Esse é os Pentecostes. O Pentecostes está naufragado na fé. Ele foi naufragado no dinheiro. O espinho é dinheiro. E o espinho sufoca, meu irmão. O dinheiro sufoca a pessoa. Dinheiro sufoca a pessoa. Não brinca com o dinheiro, não. O dinheiro muda a pessoa. Dinheiro tira a pessoa da igreja. Dinheiro não põe pessoa na igreja, não. Dinheiro não é evangelista, não. Dinheiro não é profeta, não, que leva para a igreja. Dinheiro não é Espírito Santo, não. E precisa dele? Precisa. Mas se você não souber controlar o dinheiro, ele controla você. Em vez de você dominar o dinheiro domina você. E é o que aconteceu aqui na terceira semeadura. A terceira semeadura é o Pentecoste. E a quarta semeadura é nós. Que a semente caiu em boa terra. Terra é nós. E produziu 100%. 60% e 30%. Você vai ver que tem 3 classes aqui. Viu, irmão, que você me está perguntando sobre classe? Você vai ver 3 classes aqui. A semente cai na terra boa e produz 3 classes. E um deu 100%, a noiva. 60% a virginessa e 30% o justo. Então você vai ver 3 classes aqui
que um é 100%, 60% e 30%. 3 classes, a quarta semente levanta 3 classes. E as 3 classes não morrem. Uma produz 100%, que é a noiva. Outro produz 60%, que é a virginessa. Outro produz 30%, que são os justos. Vamos para a próxima pergunta do irmão Oliveira Marcelo. Ele pergunta: qual é o simbolismo do mel encontrado na carcaça do leão que Sansão comeu? O mel é o Espírito Santo, irmão. O mel é o Espírito Santo. Na mensagem do nome blasfêmio, o irmão Branda disse que uma irmã falou que ela ponhava água numa caixa e quando aí havia, a caixa estava vazia. Aí ela foi reparar, tinha um trinco na caixa e a água vazava. Aí ela ponhou mel. E quando ela ponhou mel, encheu a caixa de água, não saiu mais a água, o mel segurou. Aí ela perguntou para o irmão Branda: o que é isso, irmão Branda? Irmão, a caixa é o ser, irmão. A água é o Espírito Santo. E quando você recebia o Espírito Santo e perdia. Você recebia e perdia. Porque sua vida estava trincada. Aí você põe o mel, que é a doçura. Aí o mel segurou o Espírito Santo. Doçura segura o Espírito Santo. Não deixa o Espírito Santo embora. Você quer que o Espírito Santo permaneça na sua vida? Seja uma pessoa dócil. Ele nunca te deixa. A doçura segura o Espírito Santo. Então, o mel, porque aquele leão que Sansão matou é nós. O leão que Sansão matou é nós. Nós é o leão. E depois, e Sansão aponta para Jesus. E nós saímos de encontro com Jesus. Nós lutávamos contra Jesus porque nós era pecador. E Jesus matou nós, matou a nossa natureza terrena e formou favos de mel da nossa boca, que é o Espírito Santo. A nossa boca que devorava, agora sai mel. Nossa boca que falava piada suja, nossa boca que xingava, nossa boca que falava palavrão, agora sai doçura, sai Jesus, sai louvor. Então aquele leão aponta para nós, que saímos ao encontro de Jesus para devorar Jesus. E ele matou a nossa natureza terrena, porque o irmão Brando diz que a nossa alma morreu e nasceu uma nova alma, e essa nova alma produz mel. E o mel também não é da rocha de Israel no deserto, que dava água e mel, era o Espírito Santo também. Onde você fala de mel, é o Espírito Santo. Quando o irmão Brando falava que o pastor carregava uma bolsinha, na bolsinha ele carregava mel. Todo pastor carregava mel. Quando as ovelhas estavam doentes, ele passava mel na rocha de cal. Rocha de cal. E a ovelha ia lamber o mel, que ela gosta de. A ovelha gosta de mel. A ovelha gosta de doçura, viu, irmão? E quando ela ia lamber o mel, ela lambia também o cal junto. Ela lambia o cal junto. E o cal sarava ela. E o cal sarava ela. Porque se não passava mel, ela não lambia a rocha. Mas passando mel, ela ia lamber o mel e conseguia o cal. E ela sarava. Assim que o pastor fazia para sarar as ovelhas. Usava mel, que através do mel ela ia buscar cura, que era o cal. Que é a graça de Jesus, né? Vamos para a próxima pergunta da tarde do irmão Edilson José. Pastor Joel, as almas que estão debaixo do altar, elas estão aguardando a ressurreição em outra sessão? Obrigado, pastor. Outra sessão, irmão. Ali é tudo dividido em sessão, viu, irmão? O paraíso é dividido em sessão. Tem a sessão que fica a virginécia, tem a sessão que fica o justo, tem a sessão que fica o grupo de Paulo, tem a sessão que fica o grupo de Martim, de Neu, Lutero. Você pode ver que o irmão Brana só viu o grupo dele. O irmão Brana, quando ele entrou lá, ele só viu o grupo dele chamando Precioso irmão Brana. Aí ele falou: quero ver Jesus. Aí quem o conduzia falou assim: está no lugar mais alto. Quando ele vier, você vai ver e você vai ser julgado por ele. E se você passar, o seu povo passa com você. Ele falou assim: mas
Se Paulo passar, eu passo também. Porque eu preguei o mesmo evangelho que Paulo pregou. Você vê que ele não vê o grupo de Paulo, ele nem vê Paulo. Ele não vê nenhum dos apóstolos. Porque é tudo seção. É tudo separado em seção diferente. É a mesma coisa de um ginásio que estuda. Tem a seção da primeira classe, tem seção de quem está no segundo ano, seção do terceiro ano, seção do quarto ano, seção do quinto ano. Tudo seção com outra professora. É tudo separado. É só um ginásio, mas são separados em seção. Assim também é o paraíso. Não se mistura, não. Cada um na sua seção. Então, o paraíso é dividido em seção. A irmã Roberta Piuma pergunta: Pastor Joel, então em qual lugar ficam as pessoas? Em cima dessa pergunta que você estava respondendo. A pessoa fica no paraíso, irmã. Ela fica no paraíso, que é a sexta dimensão. Só que é dividida em seção. A irmã pode ver que o Jardim do Éden também de Adão era a seção. Tinha o lado norte, o lado sul. Lá também tinha lado. E tanto é também que Satanás lá no céu, ele faz o seu trono no lado norte. E o trono dele era mais bonito do que... O reino dele era mais bonito do que de Miguel. E era no lado norte. Então tinha lado. Era no lado norte, que era o trono de Satanás, que era mais bonito do que de Miguel. No lado norte. Então, e o irmão Brana diz que Jesus vai vir do lado leste. Que Jesus vai vir do lado leste. Ô, irmã Roberta, é tão importante isso, sabe por quê? O irmão Brana, quando fez o tabernáculo dele, ali em Jeffersonville, até o batistério do irmão Brana era feito de um certo lado, que ele batizava as pessoas, assim, do lado leste para o lado do entardecer, é leste ou oeste, né? Oeste. Ele batizava do leste para o oeste. Ele não batizava a pessoa de todo lado, assim, de qualquer lado. Ele batizava a pessoa do lado do nascer, do lado do entardecer ao nascer. Conforme, quando ele tirava a pessoa, que ele batizava em nome de Jesus Cristo, que ele tirava a pessoa d'água, ele tirava a pessoa como ela estava nascendo do lado leste para o lado oeste, para o entardecer. Então o irmão Brana tinha até lado para batizar a pessoa. O batistério dele tinha lado. Não é qualquer lado, não. Tinha lado, porque tem a ver. Tudo é exceção. Tudo é exceção. Então o paraíso é dividido em seção. Cada um está lá na sua seção. Tanto é, irmã, como o irmão Brana disse assim, na segunda ressurreição, Satanás vai juntar o céu da terra com Maria do mar. E Deus está juntando do céu. Deus vai juntar o céu do céu. Se Deus vai juntar o céu do céu, porque eles não estão juntos. E Satanás vai juntar o céu da terra com Maria do mar para a guerra do Gog e Magog. E Deus vai juntar o céu do céu. Se Deus vai juntar o céu do céu para vir para a batalha, porque estão em sessão. Vamos para os pedidos de oração da tarde. Joel William, pede oração ao seu favor e família. William Pinheiro, pede oração à sua família. O irmão Oliveira Marcelo, pede oração ao Fabrício, um amigo de família que está lutando contra o câncer. Pede oração ao seu pastor Verbo Cordeiro e sua família. E pede oração ao seu favor também. E oração enquanto aguarda na lista de espera para um transplante de córnea. A irmã Dulcineia pede oração à sua família. E o irmão Marcos Antônio pede oração ao seu favor e família. Amém. E a Benedita Nintes pede oração à sua família. Nós vamos orar. E a Maria. Vamos orar, mas sabendo, viu, irmão? Que há 2000 anos atrás Jesus já te curou. Nós só vai receber o que Jesus já deu para nós. Porque quando Jesus morreu no Calvário, Isaías 53:5 está escrito: pela tua pisadura nós fomos curados. Nós já está curado. Nós não tem doença nenhuma, não. Nós está curado. Nós tem que ser que nem a mulher sunamita. Quando perguntou para ela, Eliseu, tudo vai bem contigo? Ela falou, tudo. Com seu marido, tudo.
com seu filho. Tudo bem. E o filho estava morto. E o filho ressuscitou, porque ela profetizou. Você tem que profetizar a tua cura. Falar assim, vai tudo bem comigo. Vai tudo bem comigo. Não seja testemunha do diabo, não. Eu estou doente, eu estou doente. Você está testemunhando o que o diabo está fazendo. Testemunha o que Deus faz. Testemunha que você está bem. Testemunha que você vai tudo bem. E falando do paraíso, irmão, já que eu não estava falando do paraíso, ele só fica 7 metros para cima, viu? Mambrana disse que é 7 metros. Ele estava 7 metros vendo a multidão, ele olhou para trás, ele viu ele na cama e a Meda deitada ao colo dele, ao lado dele. A Meda deitada ao lado dele. E ele estava com as 2 mãos para trás do pescoço. E a Meda deitada ao lado dele. 7 metros de altura. O paraíso só fica 7 metros para cima. E o céu é aqui mesmo. E só que está em círculo. Nós pensamos que nós vamos andar tanto ano-luz, o irmão Bueno não vai andar nada. Nós estamos simplesmente em círculos. E a eternidade, ela não está em linha reta, está em círculos. Então, a 6ª dimensão é 7 metros só de altura, já é a 6ª dimensão. Vamos orar. Senhor Deus, eu creio, Senhor, que cada filho, filha do Senhor já está curado pelo Calvário, mas nós temos Satanás, com a sua teimosia, querer trazer de volta para nós o que o Senhor já tirou, querer que nós levemos um fardo que não é nosso, que o Senhor já carregou no nosso lugar. Então nós estamos falando agora direto com Satanás. Tu, Satanás, tira do irmão e da irmã o que é seu. Tira as tuas bagagens dos lares, das vidas, e vai embora, levando tudo que é seu, porque essa enfermidade é sua. E irmão nenhum tem enfermidade, ela é sua, porque Jesus tirou de nós e colocou sobre o teu ombro, e tu que carrega sozinho. Não vem pedir ajuda para nós carregar enfermidade contigo, porque Jesus já fez essa parte aí. Então saia de cena da vida dos irmãos, saia de cena dos lares dos irmãos, saia de cena, porque Jesus já te venceu. Tu é um ser derrotado. Simplesmente saia de cena e deixa o irmão livre, porque foi assim que Jesus fez no Calvário. Libertou nós de todas as enfermidades e libertou nós de todo o pecado, tanto do passado, como do presente, como do futuro. Somos livres. Tu, Satanás, não queira trazer nós numa escravidão, que nós já fomos livres dela. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.